Em meio a uma avalanche de polêmicas que tomaram conta das redes sociais e do cenário político nos últimos dias, o nome de Michele Bolsonaro voltou a figurar no centro das atenções. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. A ex-primeira-dama do Brasil, conhecida por sua postura reservada e envolvimento em pautas sociais durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, se viu alvo de uma acusação extremamente grave feita pela apresentadora Teônia Micaeli durante um episódio do podcast IALcast. No programa, Teônia fez uma declaração bombástica ao afirmar que Michele seria uma ex-garota de programa, além de sugerir que membros de sua família teriam passagem pela polícia. A fala rapidamente viralizou nas plataformas digitais, causando alvoroço entre apoiadores e críticos da ex-primeira-dama. Diante da repercussão e da gravidade da acusação, Michele decidiu tomar uma atitude drástica e acionou judicialmente a apresentadora, alegando crimes de injúria e difamação com agravante por disseminação via redes sociais. A ação foi protocolada na 2ª Vara Criminal de Teresina, conforme revelou o portal Metrópolis, e, segundo a defesa da ex-primeira-dama, não há qualquer intenção de acordo ou conciliação. O advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa declarou que as afirmações de Teônia são infundadas, misóginas e completamente desconectadas da realidade, tendo sido proferidas com o claro intuito de manchar a imagem pública de Michele e causar humilhação diante do público. A petição afirma que as falas são falsas, ofensivas e danosas à honra e à reputação de sua cliente. Essa movimentação da ex-primeira-dama marca um endurecimento de sua postura diante de ataques e acusações que, segundo seus advogados, ultrapassam qualquer limite do discurso aceitável em uma democracia. Enquanto o processo segue tramitando na justiça, o episódio reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão, da crítica política e do discurso difamatório, sobretudo em um ambiente de polarização tão intenso quanto o brasileiro. Mas a polêmica envolvendo Michele Bolsonaro não para por aí. Em outra frente de conflito, a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, que já foi aliada de Bolsonaro, também fez duras críticas públicas à ex-primeira-dama. Em entrevista ao canal My News, Joyce expôs um episódio pessoal, onde afirma ter pago do próprio bolso uma passagem de avião para o maquiador de Michele, Agustin Fernandes, a pedido da própria. Segundo ela, Michele teria dito que Bolsonaro não aceitaria o maquiador no avião presidencial por ele ser gay, e por isso pediu a Joyce que arcasse com a despesa, prometendo reembolsá-la em seguida, o que, segundo Joyce, nunca lhe aconteceu. A ex-deputada classificou o episódio como um calote e disse que, além de fútil, Michele seria asquerosa, criticando também a postura da ex-primeira-dama em eventos religiosos, acusando-a de hipocrisia. A entrevista inflamou ainda mais o clima de tensão entre figuras públicas do cenário político e ampliou o número de críticas e debates nas redes sociais, dividindo opiniões entre apoiadores e detratores. As declarações de Joyce Hasselmann também renderam reações imediatas. Um dos mais próximos aliados de Michele, o maquiador Agustin Fernandes, saiu em defesa da ex-primeira-dama e rebateu duramente os ataques. Ele afirmou que Joyce estaria com problemas mentais e que se tornou chacota após as eleições de 2024, nas quais sofreu uma derrota expressiva. O embate entre Joyce e Agustin trouxe à tona não apenas desavenças pessoais, mas também expôs a degradação de alianças políticas que, em outros tempos, pareciam sólidas. Toda essa situação elevou ainda mais o tom das discussões políticas nas redes, ao ponto de transformar o nome de Michele Bolsonaro em um dos assuntos mais comentados do momento. A polarização já característica do debate público brasileiro se aprofundou, com internautas tomando partido e alimentando ainda mais a fogueira de controvérsias. Tudo isso ocorre em um cenário político já turbulento, com as eleições se aproximando e as figuras públicas buscando reposicionamento diante do eleitorado. Diante de tantas acusações cruzadas, ofensas pessoais e processos judiciais, o caso envolvendo Michele Bolsonaro não apenas ocupa as manchetes, mas também levanta questões mais profundas sobre a convivência política, os limites do discurso público e o uso de plataformas digitais como palco para embates que ultrapassam o campo ideológico. Enquanto a justiça analisa a queixa-crime contra Teônia Micaeli,
e os ataques de Joyce Hasselman continuam repercutindo, Michelle opta por se manter firme em sua postura defensiva, confiando que o judiciário trará uma resposta diante do que classifica como uma tentativa de assassinato de reputação. A verdade dos fatos, no entanto, ainda levará tempo para emergir. Até lá, a disputa entre versões, acusações e defesas continuará alimentando os noticiários e o debate popular. O que se vê é um retrato nítido de como a política brasileira se entrelaça com a exposição pessoal, onde vidas públicas são constantemente alvos de julgamentos e ataques, e onde a reputação se tornou, mais do que nunca, uma moeda política de alto valor. O caso envolvendo Michele Bolsonaro e a apresentadora Teônia Micaeli não é apenas uma disputa pessoal. Ele é sintomático de um fenômeno cada vez mais presente no cenário político e midiático brasileiro: o uso de acusações públicas como arma de destruição de reputações. Quando Teônia, em pleno podcast transmitido pelas redes sociais, declarou que a ex-primeira-dama seria uma ex-garota de programa, ela não apenas rompeu os limites éticos da crítica pública, mas acendeu uma nova guerra que agora será decidida nos tribunais. O detalhe mais grave da acusação está no tom com que foi feita, acompanhada de insinuações sobre a conduta da família de Michelle e sobre sua postura de dama, que, segundo a apresentadora, seria apenas um personagem. A fala carregada de julgamento moral, além de afetar diretamente a imagem de Michelle, repercute em escala nacional por atingir também o imaginário de seus apoiadores, que a veem como símbolo de religiosidade, compostura e valores tradicionais. O peso dessa afirmação, ainda que sem provas, causa danos reais não apenas à honra da ex-primeira-dama, mas à narrativa política que a sustenta junto ao eleitorado conservador. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Por isso, a resposta de Michele Bolsonaro foi imediata e firme. Ao mover uma queixa-crime contra Teônia Micaeli na 2ª Vara Criminal de Teresina, a defesa da ex-primeira-dama não deixou margem para negociações. O advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa afirmou categoricamente que as declarações foram feitas com a clara intenção de humilhar, utilizando termos misóginos e difamatórios, e que não há espaço para qualquer tipo de acordo. Na petição protocolada na Justiça, a defesa argumenta que a fala da apresentadora ultrapassou o campo da opinião e da crítica política, adentrando o território da calúnia, o que, segundo a legislação brasileira, configura crime quando cometido com dolo e diante de grande público. O agravante do uso das redes sociais pesa ainda mais na denúncia, pois amplia o alcance do ataque e agrava os danos causados. Esse movimento jurídico representa um recado claro: Michele não aceitará mais ser alvo de ataques pessoais sem consequências legais, especialmente em um momento em que se articula politicamente e pode assumir novos papéis no futuro da direita brasileira. Enquanto isso, do outro lado desse embate, a ex-deputada federal Joyce Hasselman reacendeu antigas mágoas e expôs detalhes de bastidores que jogam ainda mais combustível nessa fogueira. Durante a entrevista concedida ao canal My News, Joyce detalhou um episódio ocorrido na posse presidencial, onde teria sido convencida por Michelle a pagar uma passagem de avião para o maquiador Agustin Fernandes. Segundo Joyce, Michelle alegou que Bolsonaro não aceitaria o maquiador na aeronave presidencial por ele ser gay, e por isso pediu ajuda financeira prometendo reembolso. Mas esse reembolso, de acordo com a ex-deputada, nunca veio. Joyce, que já foi uma das vozes mais fortes do bolsonarismo, fez questão de chamar Michelle de caloteira, fútil e asquerosa, além de acusá-la de ser uma personagem construída para agradar o público evangélico. As palavras foram duras, viscerais e carregadas de ressentimento. Esse tipo de ataque, vindo de alguém que já esteve próximo do núcleo do poder, tem potencial de corroer a imagem cuidadosamente construída por Michelle e provocar um efeito cascata de desconfiança, até mesmo entre simpatizantes. A reação de Agustin Fernandes não demorou e foi igualmente inflamável. Ele partiu para o contra-ataque, chamando Joyce de desequilibrada,
dizendo que ela virou chacota após sua derrota nas eleições de 2024. O maquiador, figura pública influente entre os apoiadores de Michelle, não apenas desmentiu a versão da ex-deputada, mas reforçou a ideia de que Joyce estaria agindo por despeito e frustração política. Essa troca de farpas, além de alimentar a curiosidade pública, escancara o nível de degradação das relações políticas no Brasil, onde ex-aliados hoje se tratam como inimigos íntimos. A disputa deixou de ser ideológica há tempos e virou uma batalha de narrativas, recheada de escândalos, acusações morais e brigas públicas que seriam impensáveis em outros tempos. Michelle, nesse cenário, emerge como uma figura controversa, amada por muitos, odiada por outros, e agora colocada sob julgamento público não apenas por suas ações, mas por histórias que seus adversários tentam construir sobre seu passado. A exposição é massiva, constante e muitas vezes cruel, e essa é uma realidade que parece não ter fim para quem se encontra no epicentro da política nacional. Essa situação, meus ouvintes, revela muito mais do que uma simples troca de ofensas entre figuras públicas. Estamos falando de um processo que escancara como a imagem da mulher na política, principalmente quando ela ocupa um papel de destaque, como o de ex-primeira-dama, é constantemente colocada sob ataque, com argumentos baseados no moralismo, no machismo e, acima de tudo, em uma tentativa de descredibilizar sua influência. Michelle Bolsonaro não é apenas esposa de um ex-presidente. Ela é uma figura que, para muitos, representa os valores da direita conservadora brasileira. A fé cristã, a postura discreta, a defesa da família tradicional. Por isso mesmo, toda e qualquer insinuação contra sua conduta pessoal se transforma automaticamente em um ataque à base ideológica de milhões de brasileiros que enxergam nela um espelho. A acusação de que teria sido garota de programa não foi feita por acaso, ela carrega uma intenção simbólica: destruir a imagem de pureza e valores morais que Michelle passou anos cultivando. Isso não é apenas uma crítica política. É um ataque cirúrgico, carregado de julgamento de gênero, voltado para ferir não apenas o prestígio, mas a essência do que ela representa para um segmento ideológico. E é exatamente por isso que o processo judicial que Michelle move contra Teônia Micaeli é tão relevante. Não se trata apenas de lavar a honra da ex-primeira-dama, mas de fazer valer os limites legais do que pode ou não ser dito quando se ocupa um microfone, uma câmera ou um feed de rede social. A liberdade de expressão é um pilar democrático, sim, mas quando essa liberdade é usada para propagar informações falsas, sem provas, com o objetivo claro de causar humilhação pública, a justiça precisa agir. O uso de plataformas digitais para disseminar esse tipo de conteúdo tem provocado um fenômeno conhecido como linchamento virtual, em que a figura atacada é massacrada em comentários, piadas, montagens e conteúdos que viralizam de forma irreversível. A ação protocolada por Michelle é uma tentativa de quebrar esse ciclo. Ela não apenas nega categoricamente as acusações, como exige que as consequências legais sirvam de exemplo para que novas tentativas de assassinato de reputação não sejam tratadas com normalidade. Nesse ponto, a discussão extrapola a pessoa. Michelle Bolsonaro, ela se torna símbolo de uma resistência jurídica e social contra uma prática cada vez mais comum na era digital. Além disso, a exposição de bastidores envolvendo Joyce Hasselman não é apenas um conflito pessoal mal resolvido, é também reflexo de uma profunda rachadura dentro do bolsonarismo. Joyce, que já esteve no centro da articulação política do governo e teve papel importante na defesa de pautas bolsonaristas, hoje se transformou em uma das vozes mais críticas do clã Bolsonaro. O episódio da suposta passagem do calote com o maquiador Agustin Fernandes, relatado com riqueza de detalhes por ela, tem mais do que a intenção de cobrar uma dívida financeira. Joyce usa o relato para traçar um perfil de Michelle que contrasta diretamente com a imagem pública cultivada pela ex-primeira-dama. Segundo a ex-deputada, Michelle seria vaidosa, interesseira e dissimulada. Essas falas são perigosas não apenas pelo conteúdo, mas por virem de alguém que conviveu diretamente com o núcleo familiar presidencial. É como se ela dissesse: eu sei quem ela é de verdade. E isso, para o eleitorado mais fiel, gera confusão, dúvida e enfraquecimento da narrativa construída com tanto esforço desde 2018.
A consequência é imediata. Mais divisão dentro da própria base conservadora, que já está fragilizada por disputas internas, denúncias judiciais e falta de liderança unificadora. E para os que ainda se perguntam qual o impacto real de tudo isso, é importante entender que estamos assistindo a uma nova forma de guerra política, uma guerra que não se vence apenas nas urnas, mas nas redes sociais, nos tribunais, nos podcasts e nas entrevistas de bastidores. Michele Bolsonaro, até aqui, sempre se posicionou como uma figura conciliadora, de fala doce, envolvida em projetos sociais e com forte apelo evangélico. Agora, ela assume uma postura mais dura, reativa e judicializa o que antes talvez fosse ignorado. Isso pode indicar uma movimentação estratégica para o futuro, talvez até uma candidatura própria, talvez uma presença mais ativa nos palanques e debates eleitorais. Ao se colocar como vítima de ataques cruéis, Michele fortalece sua ligação emocional com um público que se sente igualmente perseguido. E se conseguir judicialmente provar a falsidade das acusações que sofreu, poderá sair ainda mais forte, revestida do papel de mulher injustiçada, firme e corajosa, pronta para assumir um protagonismo político que até então parecia distante. É por isso, ouvintes, que esse caso não pode ser tratado como mais uma fofoca ou briga de egos. Estamos vendo um capítulo crucial na formação da nova narrativa política da direita no Brasil. Neste ponto da discussão, é necessário fazer um mergulho ainda mais profundo no significado político e social de tudo o que está acontecendo em torno de Michele Bolsonaro. A acusação de Teônia Micaeli não deve ser lida apenas como uma ofensa pessoal. Ela se insere num contexto muito maior de disputas narrativas, onde a reputação de uma figura pública é tratada como campo de batalha. Quando uma mulher como Michele, que representa símbolos fortes como religião, família e moral cristã, se torna alvo de insinuações sobre seu passado, isso serve como ferramenta de desconstrução simbólica, um ataque que visa enfraquecer o discurso, questionar a autenticidade da imagem pública e implodir a confiança construída com seu público. Essa não é apenas uma tentativa de insultar, mas de deslegitimar. E o impacto disso se espalha em ondas, atinge seus seguidores e desestabiliza alianças e alimenta a máquina de ódio e polarização que se tornou o cotidiano do debate político nacional. Esse tipo de acusação não fica apenas no ar, ele gruda na memória coletiva e, mesmo sem provas, se torna munição constante para adversários políticos e para a militância antagônica, que repetem os ataques até que eles passem a ser tratados como verdade. A resposta de Michele, ao escolher o caminho judicial e não o confronto verbal público, também diz muito sobre a estratégia que está sendo adotada. Ela entende que o embate direto poderia escalar ainda mais o conflito, alimentando a controvérsia. Ao acionar a justiça, ela transforma uma ofensa pessoal em uma causa institucional, posicionando-se não apenas como vítima, mas como alguém que busca reparação dentro dos limites legais. Isso fortalece sua imagem entre os apoiadores que prezam por ordem, por respeito à honra e à moral. A justiça, nesse caso, se transforma em um palco de reafirmação política. O simples fato de um juiz aceitar a denúncia já servirá como combustível para consolidar a narrativa de que Michele é uma mulher íntegra, atacada por forças que tentam destruí-la moralmente. E caso a sentença seja favorável, ela sai ainda mais fortalecida. Se a sentença for negativa, ela poderá dizer que foi vítima até mesmo do sistema, uma estratégia que tem funcionado com outros nomes do cenário político. O caso, portanto, se torna uma peça central no jogo político que se desenha para os próximos anos, especialmente se houver movimentações para que Michele assuma uma candidatura majoritária ou um cargo de protagonismo eleitoral. Agora, voltando à outra ponta dessa teia de polêmicas, o embate com Joyce Hasselmann fecha um ciclo que evidencia as rachaduras internas do campo bolsonarista. Essa disputa pública entre duas mulheres que, em algum momento, caminharam lado a lado, é um exemplo de como as alianças políticas no Brasil têm sido tão frágeis quanto voláteis. O discurso de Joyce, além de profundamente ofensivo, tem um objetivo claro: desmascarar a imagem de Michele diante de seu público. E isso carrega um grau de perigo ainda maior do que as acusações externas,
porque vem de quem já esteve do lado de dentro. Quando alguém de dentro diz que viu, ouviu, presenciou, isso reverbera com muito mais força do que a palavra de um adversário desconhecido. O que Joyce tenta fazer é quebrar a confiança de dentro para fora. E, ao mesmo tempo, tenta se reposicionar politicamente como alguém que teve coragem de denunciar o que muitos ainda não enxergam. No entanto, ao atacar Michelle de maneira tão agressiva e pessoal, Joyce também corre o risco de ser vista como movida por ressentimento e oportunismo, o que pode enfraquecer ainda mais sua imagem, já bastante desgastada. Diante de todo esse cenário, ouvintes, o que se constrói é um retrato complexo de como a política brasileira se tornou um jogo brutal, onde reputações são assassinadas em público e onde o passado ou mesmo boatos sem qualquer comprovação são usados como armas letais. Michelle Bolsonaro, ao ser colocada no centro desse furacão, se torna um dos principais símbolos da batalha pela narrativa moral e ideológica do país. Para seus adversários, ela é alvo. Para seus aliados, ela é escudo. E para o grande público, ela é personagem de uma novela política onde tudo é espetáculo, inclusive a dor, a honra e a intimidade. A justiça agora será o palco decisivo. Enquanto isso, a opinião pública seguirá dividida, com julgamentos sendo feitos antes mesmo de qualquer sentença. E se há uma certeza no meio de tudo isso, é que a política, cada vez mais, deixou de ser sobre projetos de país e se transformou em um campo de guerra, onde a imagem vale mais do que qualquer plano de governo. Este caso, portanto, não é o fim, mas apenas mais um capítulo de uma disputa que promete continuar pelos próximos anos. E como sempre, quem paga o preço dessa guerra simbólica é a sociedade, bombardeada diariamente por ataques, acusações e escândalos, em uma luta onde muitas vezes a verdade é a última a ser ouvida. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos.